Fala, meus queridos amigos, estamos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Só vou ajustar aqui a luz. Hoje, turma, eu vou falar um pouco sobre a área, principalmente da área de marketing, sobre terceirizar ou não terceirizar algumas funções, aí, algumas atribuições dentro da tua equipe de marketing. E falo especificamente da equipe de marketing porque normalmente parte comercial você não terceiriza, né? Raros são os negócios e modelos de negócio que tu pode terceirizar alguma parte do comercial. Então, como são exceção, então eu não quero trazer aqui, mas principalmente as empresas muitas vezes optam por terceirizar partes e funções da área de marketing. Eu já trabalhei das duas formas, já terceirizamos, hoje temos interno 99% do que é feito. E hoje o papo é sobre isso. E quero começar, pessoal, esse vídeo falando sobre um tema que para mim é fundamental para que os dois cenários deem certo. Tanto isso serve para que o formato de agência dê certo, quanto serve para o formato de equipe interna dar certo. Que é basicamente, pessoal, o responsável pela área ou pelo negócio entender daquilo que trata de marketing. O responsável pelo negócio ou responsável pela área de marketing, enfim, ele precisa entender não tanto de maneira superficial, de maneira ideal, né? Você que está começando, por exemplo, comece a estudar, comece a compreender qual é o papel. Isso é um processo de aprendizado também. Agora, você que é dono de um negócio, por exemplo, é de sua responsabilidade sim você entender como aquela célula de marketing funciona e qual é a responsabilidade do marketing para o teu negócio. E isso, pessoal, é fundamental. Eu vejo vários empresários, por exemplo, ou profissionais de marketing, inclusive, ou melhor, iniciantes na área de marketing, que entendem que o marketing ele é vendedor. Ele não é vendedor de maneira literal. O marketing, ele é sim, o viés dele é venda o tempo todo. Esse é o fundamento do marketing. Essa é a principal, vamos dizer que a principal missão do marketing seja facilitar a venda. Mas, por que eu estou dizendo isso, pessoal? O melhor marketing do mundo, ele dificilmente vai fazer vender algo que não está sendo bem vendido. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma loja, por exemplo, uma loja física de rua, e você está gerando leads, ou seja, gerando novas oportunidades para o teu setor comercial vender, podem ser dois motivos. Ou o teu processo de venda não está sendo bem feito, ou a demanda gerada, os leads gerados pelo marketing não são o ideal para o teu negócio. Mas com qual nível de experiência você vai conseguir fazer essa análise? Porque normalmente o marketing vai dizer que o problema é comercial e normalmente o comercial vai dizer que o problema é o marketing. E você, o responsável, o dono do negócio, vai ficar no meio olhando, tá, mas quem que eu ouço? O problema é de quem? Quem que eu arrumo? Quem eu demito? É sempre aquela incógnita, né? Então, pessoal, a primeira pauta que eu quero trazer para vocês é sobre isso. O dono do negócio, ou um dos donos, pelo menos, se o negócio tem mais de um dono, um tem que saber. Tem que entender qual é o papel do marketing, o que, que ele tem que fazer, qual é a melhor forma para fazer para o meu negócio, como eu atraio o meu tipo de cliente, qual é a comunicação que eu tenho que usar para o meu tipo de cliente. Entendem? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque no momento que isso começar a gerar campanha, começou a gerar visita no teu site, começou a gerar mensagem no teu WhatsApp, e aí e o número não vem, tem que ter o discernimento, tá? Mas só um pouquinho. Isso é um problema de falta de processo de venda, erro comercial, e entendam, é muito comum que aconteça. Muito comum. Ou isso é um problema da demanda sendo gerada para o público errado, ou está vindo pouco lead. O que, que é o problema? Você tem que ter esse discernimento. Porque senão, tu vai ouvir de um lado que o culpado é o outro, esse lado aqui vai falar que o culpado é o outro lado, e assim e vira uma briga eterna e tu não resolve, que é a demanda constante para o teu negócio e faturamento crescendo. Então, pessoal, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, quem tem negócio, ou você que é dono solitário de um negócio às vezes, tu tem que entender sim de marketing e de venda, e se tu tem mais de um sócio, se não é a tua função fazer isso, o teu outro sócio tem que entender. Imagina, se o dono do negócio não entende de marketing e venda, como é que ele vai cobrar das pessoas que aquilo está correto ou está errado? Baseado no que ele vai dizer que está errado ou está correto? Então, a pessoa você que é o responsável, tu tem que entender. Então, se tu não entender, basicamente tu não tem como cobrar. Ok? Mas que nível de conhecimento? Não, né? Por exemplo, hoje nós temos uma equipe interna dentro da nossa empresa de basicamente tudo. Ah, Otávio, tu é designer? Cara, não sou designer.
mas eu sei olhar uma arte e saber quando ela está sendo comercial e quando ela não está sendo comercial tanto quanto deveria. Se eu olhar uma página de venda de um produto, de um e-commerce, eu sei interpretar e sei analisar baseado em tudo que eu já aprendi, quando aquela página de venda de um produto está bem feita, quando não está bem feita, quando uma landing page for construída, eu consigo olhar uma landing page e saber quando está bem construída e quando não está bem construída. Da mesma forma, eu vou abrir lá o gerenciador de anúncios da Meta. Eu entendo, eu sei conseguir fazer uma interpretação de uma campanha e entender se aquela campanha está sendo positiva para nós ou não. Entendem? Isso não significa que eu sou um gestor de tráfego. Significa que eu consigo fazer a interpretação que faz com que eu tenha a gerência e o acompanhamento daquilo que eu preciso. Beleza, pessoal. Falando sobre agência, gente. Agência, existem prós e contras, como tudo na vida. Os prós, quais são os principais prós? Em tese, tu já vai entregar o teu negócio para pessoas que já entendem da área. Muitas vezes são agências que já atuam com negócios semelhantes ao teu negócio, então já tem lá um benchmark, digamos, já tem boas práticas, já tem criativos vencedores, já tem boas práticas vencedoras, enfim. Então isso é muito bacana. E assim como outros, você vai ter bons skills lá, vai ter, às vezes, por um pagamento de uma mensalidade, tu vai ter lá o serviço de edição de vídeo, de construir arte, de tráfego pago, de landing page. Às vezes, normalmente, quando tu vai pegar uma agência, pelo menos que é 90% dos casos, tu tem uma economia interessante. Porém, que na grande maioria das vezes tu gastaria mais para ter isso em casa. Porém, qual é um dos contras da agência, pessoal? Na grande maioria das vezes, a agência não entende o teu negócio na minúcia e no detalhe. Então, ela vai basicamente praticar aquilo que ela entende como ideal. Isso não necessariamente é o ideal para o teu negócio, porque ela não sabe as margens do teu negócio, ela não sabe as complexidades operacionais do teu negócio, ela muitas vezes não compreende os diferenciais do teu negócio. Então, isso é algo muito importante de você estar atento. Se você contratou uma agência, como eu disse, tem os lados positivos e tem seus lados negativos, ok? E lembrando, se você não tiver o conhecimento para olhar para a tua agência e entender se o que ela está fazendo tem coerência ou não tem coerência, pode ser que seja uma agência muito boa, mas se tu não saber guiar a tua agência, isso vai ser, ela pode ser excelente, mas como é que tu vai passar o conhecimento para ela? Como é que tu vai guiar, explicar o teu negócio, explicar a tua operação? Ok? Então, como eu disse, a agência tem os lados positivos, mas também tem seus lados negativos. E normalmente, pessoal, normalmente, eu vejo muitas pessoas se delargando, e esse é o termo, é delargando a responsabilidade comercial do seu negócio para a agência de marketing, achando que vai existir um milagre sobre a sua área de vendas. Isso não vai acontecer, gente. A responsabilidade do teu negócio é tua. A responsabilidade da tua área de marketing e vendas é tua. A diferença é que tu contratou um terceiro de fora para fazer um trabalho para tua empresa, ok? Se você não acompanhar, não der os feedbacks, não fazer o que as solicitações que uma agência te solicita, você tem que trocar o formato de operação, de fornecimento de informação. O que eu quero dizer é que depende também da empresa. A agência nenhuma faz nada sozinho, por mais que a agência seja excelente. E também você vai ter os azares, vai ter as infelicidades de encontrar agências que não são profissionais e não geram resultado, e tu também tem que entender quando tem que trocar de agência, faz parte do negócio. Agora, pessoal, falando da equipe interna, falando dos contras primeiro, o que é complicado da equipe interna? É que você, às vezes, vai ter uma dificuldade maior de formar equipe. Normalmente, uma equipe interna ela é mais cara. A tendência é que ela seja um pouco mais cara, porque normalmente um gestor de tráfego não é a mesma pessoa que é um designer. Então, tu vai precisar de um designer, vai precisar de um gestor de tráfego. E às vezes essas duas pessoas não é a pessoa que vai te auxiliar a fazer o social media. Então, o que eu quero dizer é que normalmente a tendência é que pessoas internas sejam mais caras para tudo aquilo que às vezes uma agência entrega. Por isso que é bem importante tu olhar para o teu negócio, entender a fase do teu negócio e o que tu tem, o que tu pode fazer naquele momento para tomar a melhor decisão, né? Agora, pessoal, os prós da equipe interna, eles são grandes. Nós utilizamos equipe interna de tudo, basicamente há mais de um ano aproximadamente. Isso dá um nível de profissionalismo maior para a empresa. É claro que a empresa tem que abraçar isso, né? A empresa tem que abraçar isso, mas dá um nível de profissionalismo maior, dá um nível de conhecimento, de você conseguir ver mais possibilidades dentro do teu negócio, inclusive.
Então, quando você começa a entender como aquela máquina toda funciona, a você ter essa expertise dentro da tua casa, dentro do teu negócio, tu vai fazer com que o teu negócio, a tua operação esteja mais azeitada no sentido da integração marketing e vendas. Porque você colhe feedback o tempo todo, o comercial passa feedback o tempo todo, o marketing, por estar interno, vai conseguir ver as dores do comercial de uma maneira mais ágil, porque às vezes uma agência, o que você demoraria um mês para ver que está dando problema, ou um mês de algo que poderia melhorar, às vezes uma reunião na semana do marketing e vendas junto, você consegue entender, pô, se nós fizer tal movimento, de tal forma, tal vídeo, tal criativo, tal, enfim, tu consegue ser mais ágil dentro da tua operação, enquanto numa agência as coisas são um pouco mais travadas, porque imagina, às vezes os caras estão, o encontro às vezes é mensal, enfim, não tem uma integração, algo, um mergulho dentro do teu negócio, né? E fora, pessoal, que a equipe interna, ela traz uma maturidade grande para o teu negócio. A empresa fica mais com uma facilidade maior de lançar um produto, fica com uma facilidade maior de entender o que o cliente busca, entende? Então, o marketing com a equipe interna, na minha percepção hoje, ela é extremamente importante. Existe um contra também, que pode fazer falta, é o benchmark. Ou seja, eu vou trazer a história do gestor de tráfego. Se tu tem o gestor de tráfego, ele é só gestor de tráfego para tua empresa, significa que ele não tem, às vezes, experiências de, eu estou fazendo isso, tal empresa está funcionando, vamos testar nessa empresa para ver se funciona. Então também tem esse contra. Mas assim, pessoalmente, eu gosto muito mais de trabalhar com uma equipe interna, embora ela tenha um custo um pouco maior, ela gera mais resultado, pelo menos é o que gerou na nossa empresa. E é isso, gente. Quis trazer aqui principalmente uma visão de quem já operou das duas formas e hoje atua basicamente quase 100% de equipe interna. Isso não significa que essa decisão é para sempre. Se amanhã eu entender que o gestor de tráfego faz mais sentido estar na rua por X e Y motivos, nós iremos trocar. Então, não é algo, nada é para sempre. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o negócio, sempre olhando para a venda e para marketing, vendo as melhores práticas e sempre adaptando. Se daqui a 6 meses eu entender que minha equipe vai ficar 50% interno e 50% externo, eu farei esse movimento com o objetivo sempre de trazer economia e mais vendas. Marketing tem que ter sempre a visão de vendas. Embora ele não seja o principal responsável por vendas, ele tem que sempre ter o viés das vendas. Beleza, turma? Então, esse é o vídeo de hoje aí, reforçando. Você tem que saber de marketing e vendas. Se tu tem um negócio ou é responsável por um negócio, você precisa entender sobre essas duas áreas que são o coração do teu negócio, porque são as duas alavancas de crescimento. Beleza, cruzada? Então, muito obrigado aí e até o próximo vídeo.